Amados, graça e paz, espero que vocês estejam bem, todos com saúde. Continuando na dinâmica do Espírito Santo, nós estivemos falando sobre dons, estamos falando sobre dons e vamos continuar falando sobre dons. Hoje abordaremos o que nós poderíamos chamar de dons de serviço. E lógico que o propósito aqui é estar apresentando. Vamos apresentá-los. O propósito, inclusive, é que você aprenda que existem dons de serviço, que você deseje conhecer o dom de serviço e praticá-lo. Pois essa é a grande função. E fique firme no ensino bíblico que orienta sobre os dons. O ensino bíblico. Essa é a ideia da visão bíblica para você. E deixar muito claro que através desse estudo você pode ajudar a sua igreja local, tornando-se membro saudável, útil, auxiliando os outros a fazerem o mesmo. E a gente começa com sabedoria, grande abundância de conhecimento, prudência, retidão, razão. Aquele que tem a capacidade de entender e transmitir as coisas mais profundas de Deus. Foi o que escreveu Russell no seu livro Novo Testamento Interpretado. Mas a minha base é também 1 Coríntios 12:8. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. E Lucas 21:14-15. Mas convençam-se de uma vez que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois lhes darei palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. E também a colocação de Atos 6:10. Mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. Ou seja, em algumas ocasiões o Espírito Santo vai dar sabedoria que o mundo não entende. Essa sabedoria em alguns momentos é para ser usada na igreja também. Para que o corpo de Cristo continue caminhando, continue crescendo. Em alguns momentos a intervenção de uma pessoa que tem o dom de sabedoria é necessária em algumas situações de dificuldade. Ou também em questões de divisão na igreja. Nossa, Betão, divisão na igreja, a igreja se divide. Gente, às vezes o diabo planta gente dentro da igreja para dividir a igreja. E a pessoa esquece que é de Jesus e começa a ter atitude demoníaca. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Aí o cara fica nervosinho dentro da igreja, acha que é dono da verdade e por aí vai. E esquece tudo essa história de amor, entendeu? Paz, longanimidade, benignidade. Esquece tudo isso e o velho homem ressuscita. E causa a maior confusão. É nessa hora que tem que ter a palavra de sabedoria. Opa, peraí gente, esse negócio não é assim não. Aqui não é bagunçado assim não. O reino de Deus é diferente. A gente conversa, se entende e chega a um ponto comum. E nesse ponto comum que nós vamos ensinar os outros. Não estamos aqui para dividir. A igreja não divide, a igreja multiplica e soma. Atitude prática do dia a dia também, algumas situações que necessitam a intervenção humana. Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Conhecimento, percepção, relação entre as pessoas que se conhecem, informações. Conhecimento. Lembra que está lá em 1 Coríntios 12:8? Pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. E Salmo 25:14, né, que não dá para deixar de citar, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Colossenses 2:3, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse parece ser o principal dom dos mestres. Envolve a compreensão e a transmissão do conhecimento da palavra de Deus. Pode ser desenvolvido sempre mediante a ajuda divina, seja pelo estudo ou diretamente por iluminação do Senhor.
fé. Ah, mas a gente não tem que ter fé para aceitar Jesus? Sim. Só que no caso aqui é algo diferenciado. É uma fé especial. Tá? Não vamos confundir que, embora a fé salvadora, aquela que nos torna justos lá, Romanos 5,1, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé salvadora. Então o Espírito Santo dá a fé para você ser salvo e também dá o dom de fé para algum. Ou seja, também é um dom de Deus. O dom da fé refere-se à fé miraculosa que parece vir sobre alguns servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais, capacitando-os a triunfar sobre tudo. É uma fé especial, para ocasiões especiais. De um modo geral, nós vivemos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Mas algumas pessoas, em alguns momentos, têm algo excepcional de Deus. É o dom da fé. E nesse momento ele conduz o povo de Deus a uma atitude de transformação e de mudança e de confiança no próprio Deus. Discernimento. Ato de discernir, de perceber. Prudência, critério, juízo, apreciação, escolha. Quando eu falo em discernimento, gente, é um dom assim que aparece em algumas situações, várias vezes acontece no Novo Testamento, tá? A aplicação desse dom. Eu prefiro aquela bem prática que eu vi. Estávamos na igreja, na primeira igreja batista de Santo André, e uma irmã estava dando testemunho, profissão de fé. E ela disse assim: então eu fui... Quando a irmã aceitou Jesus? Perguntaram para ela. Foi no dia 31 de setembro. Então o irmão deu glória a Deus, e aí uma irmã falou assim: setembro não tem 31. Como é que é? Setembro não tem 31. Aí o pastor: setembro não tem 31? Ele virou para a mulher e falou: você está repreendida em nome de Jesus. E o demônio se manifestou no púlpito da igreja. Foi expulso, foi repreendido, ela aceitou Jesus mesmo, foi liberta e depois se batizou. Identificação dos verdadeiros profetas, dom de discernimento, para perceber que o profeta profetizou. Teve um profeta que disse que o ano acabaria em 2020, em março de 2020, está no YouTube. Não se cumpriu, né? Então, discernimento. Cuidado com essas profecias, tá? A gente já vai falar de profecia daqui a pouco. E não somente, identificação de falsas doutrinas no meio da igreja. Então, periodicamente sai uma doutrina estranha. Mas você fala: por que estranho? Você fala estranho? É porque nós temos teólogos. Depois da reforma, temos vários teólogos de destaque, e temos os teólogos modernos, estudiosos, tá? Nas escolas teológicas, que estão estudando a palavra. Aí o cara vem com um ensino totalmente estranho do que todo esse pessoal viu. Aí tem que ter discernimento. Às vezes até parece muito bonito, muito certinho e muito coerente. Mas tem que tomar cuidado. Tem que ter discernimento. Em algumas situações a gente viu na Bíblia várias ocasiões em que houve discernimento para discernir o que estava acontecendo em algumas situações e até manifestação demoníaca. Ministério, ofício, trabalho cristão, missão. Mas você fala assim: Betão, mas isso aí é para os diáconos. Pessoas com esse dom apoiam, servem, auxiliam e estimulam os irmãos que atuam em outras áreas, dando-lhes todo o apoio necessário para que o ministério da igreja seja excelente. Não é só o que está no púlpito, ou que canta na banda, ou que canta no coral. Aquele que trabalha na câmera, aquele que trabalha lá na mesa de som, aquele que trabalha lá na mídia, no corte, aquele que trabalha lá no chat, dando suporte, aquele que trabalha lá na portaria, falando: bem-vindo, irmão, graça e paz. Aquele que trabalha quando a igreja não está lá, arrumando as coisas para que tudo funcione. Aquele que trabalha lá com o seu vizinho, fora da igreja,
e chega para ele, irmão, domingo vai ter um culto abençoado, você quer vir comigo? Vou te dar uma carona. E aí vai. Oh, dar carona é dom de ministério? Pode ser. Quando você apoia o trabalho. Às vezes, gente, precisa de uma pessoa para acender a luz, apagar a luz. Isso faz parte do corpo. É básico. É no básico. Não é dom de ministério, é aquele que serve. Ah, mas é o trabalho do diácono. Gente, o diácono tem uma função específica para servir as mesas. Mas às vezes você tem o dom de ministério, mesmo sem estar no corpo diaconal, e pode ajudar e pode servir. Ah, precisa de gente para fazer inscrição para a escola bíblica dominical. Veja que coisa simples. Ah, vai ter a cozinha do sênior. Ah, mas eu não sou sênior, mas pode ajudar? Precisa de alguém para lavar a panela. Ah, mas é dono para o corpo funcionar? Se é para o corpo funcionar, se é para o reino de Deus, avança. Uma série de coisinhas. Governo, capacidade de administração, direção, orientação, leme. Aí todo mundo fala, isso é a função do grava. É do pastor sênior. Não, ele precisa de gente para administrar a igreja. Para administrar os recursos que a igreja tem, os bens que a igreja tem, a ampliação. Ó, nós temos, na administração da igreja, tem de bate-pronto Panaíno, Roberto Morales, tem a equipe de mídia, tem uma equipe de administração lá, que cuida da membresia, que cuida... Tem várias pessoas fazendo isso aí. Dom de governo. Ah, você acha que alguma coisa não está funcionando muito bem, podia funcionar melhor? Você quer ajudar? Nós encontramos muitos críticos quando não estão cheios do Espírito Santo. Mas que ajude a fazer e a melhorar, são poucos que têm o dom de governo. E não tem dom de crítico, até agora eu não vi. Criticar o que está feito é muito fácil. Estar lá para fazer, está faltando gente. Talvez você tenha dom de governo. Está com vontade de fazer? Se apresente. Irmão, posso ajudar? Fica claro que esse dom é imprescindível para os oficiais, bem como para todos os líderes da igreja, desde os membros da diretoria até os líderes de departamentos e ministérios. Porém, não como dominadores, mas modelos. Como dominador. Porque tá aqui Pedro escreveu assim: não acham como dominadores os que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não é ditador, não se impõe. Na igreja não se impõe. A Assembleia é soberana. Já ouviu essa frase em algum lugar? A Assembleia é soberana. Então a igreja é o corpo. Então o líder de departamento, o líder de ministério, o líder da igreja, ele não pode ser um ditador. Por isso que ele tem que ter o dom. Que se você não tem o dom, você é ditador. Você impõe aquilo que você quer à sua vontade. Você não administra. Você impõe. Ah, mas o governo não impõe as leis? Não. O governo não impõe as leis, o governo cumpre as leis. E ele executa. Quem faz as leis é o Congresso. E assim vai. Exortação. O pessoal faz uma grande confusão com esse dom. É conselho. Admoestar. Advertir. Tá? Não agride. Não expõe. Esse é um dom às vezes mal compreendido. Palavras duras são ditas em nome desse dom. Quando na verdade, exortar é tudo aquilo que o Espírito Santo faz conosco para nos conservar em santidade. Deu para entender? Eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vocês o conhecem. Pois Ele vive em vocês e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo em vocês, também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Está lembrado disso?
Essa que é a ideia. Porque o Espírito Santo está nos auxiliando, está nos aconselhando. Não, vai por aqui, vai por ali. Não é assim, volta! E é assim que faz quem tem o dom de exortação. Não agride, chama com amor, com carinho, acolhe, anda junto, apoia e mostra qual é o caminho correto. Contribuição, cota, participação, cooperação, parte em despesa comum. Eu quando falo desse dom eu não consigo desvencilhar da ideia da viúva pobre. Esse dom envolve não somente as funções dos diáconos na distribuição da propriedade pública da igreja, mas também a contribuição pessoal. Isso tem que ser feito com generosidade. Gente, com sinceridade, sem segundas intenções. É dar porque quer ver o ministério caminhando e entende que fazer parte disso é fazer parte da obra e você está devolvendo um pouco daquilo com que Deus te abençoou. E nós temos ainda na nossa igreja, tá? Porque Jesus ele diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. E se você quiser ser legalista, contribuição, dízimo é da lei. Então quando você quiser dar acima da lei, oferta missionária de fé, oferta para o MAS, oferta para causas específicas. E, gente, não é tirar, é devolver um pouco daquilo com que Deus te abençoou. Se você não tem, querido, descansa. Fique em paz. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. E Ele colocou bens na sua mão para você administrar. E quando Deus colocar no teu coração e der a condição para você, Ele vai tocar no seu coração e você vai perceber que você tem o dom da contribuição. Não estou me referindo a dízimos e ofertas, não. É dar de uma maneira excepcional e especial. Movido por Deus, que é diferente. É algo especial. Socorro, misericórdia, compaixão, despertada pela desgraça alheia, lástima, também chamado de misericórdia. Tá? É quando você vê a pessoa numa condição e você entende que ela está numa condição miserável. E você sente-se dentro de você a dor que ele está sentindo. E você vai lá e ajuda. Eu não estou falando só com relação à necessidade física, mas espiritual também. É entender que ele precisa da tua oração, ele precisa do teu carinho, ele precisa do teu abraço. Isso não refere-se àquela habilidade doada pelo Espírito de Deus que capacita o crente a sentir a dor do outro como se fosse sua, levando a providenciar de forma prática e jubilosa o alívio e a solução do problema. Esses são os de serviço. Tá? Mas tem uns outros dons aqui que são assim os que mais chamam a atenção. Por isso eu deixei por último. Porque se você se preocupar com todos os outros que a gente já falou aqui, você vai se preocupar muito menos com esses aqui. Esses são os dons de sinais. Por isso, devemos admitir que o Senhor é soberano e pode capacitar seus filhos para desenvolver os diversos dons apresentados nas Escrituras. Entendamos que, em sua soberania, Ele pode também limitar ou ampliar essa capacitação em determinados locais. E a gente começa a falar justamente do dom de cura. Que o crente a quem Deus concede o dom de curar, deverá possuir o discernimento do Senhor, para que, ao ter contato com o enfermo, tenha também a orientação divina, para que ore para a realização da cura. Eu já conheci algumas pessoas que tinham dom de cura. E ela orava e Deus curava. Íntima relação com Deus. Eu sei que na nossa igreja nós temos algumas pessoas que têm o dom de cura. Haja vista a quantidade de curas que nós temos tido na nossa igreja. É que o pastor Grava não faz isso aí bandeira para a igreja. Porque senão, gente, nós teríamos fila de gente para ser curada na igreja. Quem está envolvido com o ministério de intercessão sabe disso. A quantidade de respostas que Deus tem dado. E eu testemunhei, o último caso foi uma pessoa pela qual
eu fui orar, ela falou, não, eu não quero pedir não, eu quero agradecer, porque um dos intercessores orou pelo meu filho, ele ia ser operado, estava com toda a documentação pronta, na hora que foi fazer os últimos exames para fazer o pré-cirúrgico, tá? Na hora de fazer esse exame, o médico falou, mas tem alguma coisa errada aqui. E olhou os exames, e os exames começaram a dar tudo negativo. E o médico constatou, não, ele foi curado. Quem que fez? O que foi que você fez? Ele falou, não, foi só eu na igreja que orou. Alguém tem o dom de cura. Mas a gente precisa colocar placa. Não vai fazer disso propaganda, não é esse o propósito. E quando o pastor fala, vamos interceder pelo Deus, ore. E quando Deus tocar no teu coração, ore por alguém que está passando por enfermidade, ore. Mesmo que a pessoa não seja crente. Mesmo que a pessoa não acredite. Eu me lembrei de George Miller, que certa ocasião ele estava indo... Ele precisava chegar em uma certa cidade, estava no navio e falou, eu preciso chegar a tal hora na cidade. O capitão, com esse nevoeiro não vai dar. Então eu vou orar. Vamos orar, capitão? Aí falou, não precisa orar, capitão. O senhor não acredita, mas eu vou orar. E acabou chegando no lugar. É que às vezes você vai falar para a pessoa e a pessoa vai assim... Você fala, posso orar por você? E a pessoa fala assim, quê? É isso mesmo, vou orar por você. E você põe lá, põe a mão na cabeça, Senhor, estabelece a integridade física, cura, restaura, e vai. Simples assim. Não precisa fazer um escândalo lá no... Imagina o seu trabalho, você mandar, Deus, em cuja Augusta presença estou... Não. Oração é simples. Deus não é surdo. Não precisa fazer espetáculo. Senhor, cura. Às vezes nem se dá nem da boca para fora, porque Deus conhece o seu coração. E a palavra não chegou nos seus lábios, Ele já sabe aquilo que você vai dizer. E quando Ele tocar, ore por ele, ore por ela, ore. Talvez você tenha o dom de cura, talvez você nem saiba. Que o mérito desse feito maravilhoso deve ser exclusivamente de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem usa. Tá? Não é para exaltação humana, não é para holofote, não é para chamar atenção. Não confunde as coisas. Dom de língua. Quando eu falo em dom de língua, gente, esse é o dom que é a capacidade especial concedida por Deus para falar língua diferente da habitual. Tá? E quando eu falo em dom de língua, eu sou obrigado a falar de 1 Coríntios 14, e eu vou ler do 1 ao 40 para você. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo. Porque pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrar algum não instruído ou descrente, não dirão que vocês estão loucos? Lembra o que aconteceu lá em Atos? Falaram que estavam bêbados. Mas se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador,
por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Portanto, consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, bem como de língua. Então você vai perguntar assim: Betão, mas eu vi o cara um dia no culto, no púlpito, falando em língua. Que na nossa igreja não tem acontecido, não. Mas eu vi na televisão, ou ouvi no rádio. Para que o cara vai falar em língua no rádio sem interpretação? Não faz sentido nenhum. O propósito é outro. Gente, tem muita gente equivocada que não leu esse texto da palavra. Se você tiver dúvida, depois dá outra lida, relê de novo. Eu posso estar equivocado na minha interpretação, na minha exegese. Faça a sua. Tá? Mas dá uma lida nesse texto. Ele é muito claro para mim. E é por isso que na nossa igreja, você não vê gente no meio da igreja falando em língua à torta e à direita. Ou profetizando o tempo todo. É proibido? Você não crê no dom? Crê no dom. Mas na sua aplicação correta. É por isso que nós estamos conversando sobre isso. Dons e milagres. Essa também é uma capacidade especial dada pelo Senhor a alguns crentes para realizar feitos sobrenaturais. Nos dois casos eu vou dar um exemplinho para você. Rápido. Estávamos no culto na primeira igreja batista de Santo André. O templo estava em construção, a lateral no teto, perto do teto estava aberta. Começou a chover. Uma chuva, aquela tempestade de verão. Imagine o que aconteceu com a água dessa chuva de uma tempestade de verão com vento. Quando a chuva começou, o vento já tinha assustado uma meia dúzia. E quando a água começou a bater, o pastor do púlpito falou: irmãos, vamos orar para que Deus pare a chuva. A igreja orou. Deus parou a chuva. Eu estava nesse culto. E quando terminou o culto, nós vamos amanhã, nessa semana, fechar essa lateral, porque nós não podemos tentar a Deus. Foi a palavra do pastor, eu nunca mais esqueci aquilo. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu vi. Como também já vi, tá? para os profetas entenderem o dom de profecia ou o dom de exortação. Estávamos no culto da juventude e um irmão da liderança chegou para a gente e falou assim: gente, eu estou com um problema aqui, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não. Deus mostrou a vida daquele cara para mim, mostrou todos os pecados dele. Vai lá e conversa com ele. E eles conversaram, depois ele veio relatar para a gente: não era aquilo mesmo, não sei saber, não preciso saber qual é o pecado do outro. Gente, eu não preciso saber o pecado do meu irmão. Eu preciso orar por ele, interceder por ele. E ajudá-lo a sair dessa situação. É para isso que Deus revela. É para isso que Deus vai usar. E vai mostrar. Porque quem acusa é o diabo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo revela para você ajudar. E te leva a isso. Se tiver dúvida, irmão, esse negócio aqui não é coisa da minha cabeça, não. Deixamos concluindo essa lição, alguns questionamentos práticos a serem analisados. Somos submissos inteiramente confiantes do Senhor para que Ele nos conceda poder para realizar sinais, maravilhas, obras.
Temos considerado as determinações bíblicas que devem acompanhar o exercício dos dons de sinais, ou vemos na nossa experiência algo superior ao ensino bíblico? Algumas coisas acontecem nessa direção. Mas eu quero, além de tudo isso, deixar claro para você o seguinte. Eu vou disponibilizar um trabalho feito pelo pastor Itamir para você identificar o seu dom. Um trabalho muito joia que ele fez. O pastor Itamir é uma referência que nós temos, bênção para a nossa igreja, e ele fez esse trabalho e disponibilizou para mim. E eu não vou segurar isso para mim, eu vou disponibilizar para os irmãos. Eu não sei se eu vou mandar por e-mail ou se eu vou conseguir disponibilizar no site da igreja. Tá? De qualquer forma, meu e-mail é felicidade@uol.com.br. Escreve assim: Betão, queria ter essa apostila, queria ter fazer esse teste para mim identificar o meu dom. E não, aí você trabalha isso. Não precisa mostrar para mim, não é para mim, não é para o pastor Grava, não é para o pastor Itamir, é para você. Diante de tudo que a gente planificou aqui, de tudo que a gente falou, tá? Talvez algumas dúvidas surgiram e nós estamos abertos a consultas, abertos para discussão, bate-papo. É uma pena que vai ser um negócio meio que não tenha medo ou vergonha. Nos procure. Vamos conversar. Vamos caminhar junto. Deus te abençoe.